Mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês uma doença, mastite crônica ou abscesso mamário. Infelizmente estou passando por isso, né? Estou com essa doença, estou em tratamento. Então resolvi gravar esse vídeo para fazer o meu relato e dizer como que eu descobri, como que foi eu descobri sobre essa mastite, sobre esse período, tá? Espero que vocês fiquem comigo até o final desse vídeo, compartilhe o vídeo para mais pessoas, já deixa o joinha, se inscreva no canal e ativa o sininho para vocês receberem as notificações dos meus próximos vídeos que vão vir, porque vai ter parte 2, né? Eu vou falar agora, explicar para vocês como que foi o início, como eu falei, estou em tratamento, então esse vídeo vai ter parte 2 para me contar o final para vocês depois, tá bom? No mês de maio, meus amores, eu notei que a minha mama direita estava estranha, estava diferente. Eu senti que ela estava enchendo, sabe? Pra quem amamenta, quem amamentou, sabe, né, mais ou menos como que é a sensação. E ela ficou grande, e nessa eu fiz o autoexame na mama. Eu fiz o autoexame e eu notei que tinha um nódulo nela, né? Um nódulo papável, doía. E aí eu já fiquei, tipo assim, preocupada. Até aí eu pensei que era alguma coisa hormonal. Falei assim, vou esperar uma semana pra ver se esse nódulo sai. Deu uma semana, aquele nódulo continuou. Eu fiz um teste de gravidez, eu até pensei que eu tava grávida, né? Fiz um teste de gravidez, deu negativo. E foi aí que eu procurei um médico. Passei no médico ginecologista, ele pediu uma ultrassom. Na ultrassom foi achado um nódulo Bihartz 4. E quando acha um nódulo Bihartz 4, ele já leva para investigar, né? Para saber o que que é, enfim. E na hora que a médica da ultrassom falou que era um nódulo grande, que ali ela não sabia mais ou menos o que era, no dia da ultrassom ela até falou assim, nossa, isso aqui tá parecendo uma mastite, mas como você não amamenta, vê que essa mastite dá mais em mulheres que amamenta, né? E ela achou meio estranha, ela falou assim, então eu vou encaminhar para você, falar para o médico continuar a investigação. Tem que fazer uma investigação, fazer uma mamografia, uma biópsia se precisar, enfim. Eu fiquei muito assustada, fiquei com muito medo, gente. Só Deus sabe como que eu saí de dentro daquele consultório. Eu ainda estava em horário de trabalho, fui trabalhar angustiada. E nessa eu corri, né? Marquei outros exames que tinha que fazer a mamografia. Fiz a mamografia e marquei uma mastologista. Eu marquei uma mastologista, mas era só pro próximo mês. E até aí, esse nódulo, ele tava, né? Eu sentia ele, mas ele não me incomodava tanto. Então, tava dando para mim trabalhar, levar minha rotina normal do dia a dia. Até que no finalzinho do mês de maio, eu comecei a notar que o meu seio começou a ficar todo vermelho. Gente, eu vou tentar deixar algumas fotos passando para quem tem probleminha com ferida, essas coisas. Já vou avisar para vocês, né, que eu vou deixar algumas fotos passando aqui para vocês. Então, aí eu comecei a perceber que a minha mama começou a ficar diferente, né, a ficar vermelha. E a parte que ela ficava vermelha, né, que é essa mama aqui, ela estava muito quente, 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 quente. A roupa, o sutiã relava já me incomodava. E aí apareceu, né, esse tumorzinho aqui por fora, com pus. Aí eu falei assim, isso aqui deve ser um abscesso na minha cabeça. Vai estourar, já era, já melhorei, né, segue a vida. Mas esse tumorzinho, ele começou a doer muito. Ele dava tipo umas fisgadas dentro, assim, doía muito. Até que num dia aqui em casa, no domingo, ele estourou, ele drenou. A foto, vou deixar a foto aqui pra vocês, quando ele drenou. Até quando drenou, eu senti um alívio, né? Porque ia parar aquele negócio de ficar pulsando, doendo, graças a Deus. Mas até aí que começa o outro processo, né? Que eu não sabia, até aí eu não sabia o que eu tinha, porque eu não tinha passado com uma mastologista. Então, tipo assim, eu estava esperando, né, passar com uma mastologista. E foi que nesse período apareceu isso no meu seio. A foto tá aqui. Eu tinha uma consulta marcada, né? Voltando aqui, que eu lembrei de outra coisa. Voltando, antes de aparecer esse caroço, esse tumorzinho por fora, eu passei com a médica do postinho. Ela me passou uma medicação, uma cefalexina, e falou que poderia ser. Ela não deu certeza, né? Ela falou assim: ó, isso tá parecendo que seja mastite ou um abscesso. Mas ela falou que como não tinha o sinal do negocinho ali pra sair, o pus, ela, né, tipo assim, ela falou assim, eu não posso te falar o que é, você vai ter que passar com uma mastologista. Me encaminhou com uma mastologista pelo SUS. Então eu tava com mastologista marcado pelo convênio e também tava com mastologista para ser marcado pelo SUS. E voltando, aí nessa drenou, nesse período que eu passei com as médicas e tal, ele estourou, drenou, a foto aqui.
Aí eu fui no UPA, né, no hospital, cheguei lá no hospital, a médica do hospital olhou e falou, nossa, isso daí tá parecendo um abscesso. Aí ela apertou, tal, tava muito sensível, né, e ainda tava vazando muita secreção. Aí ela falou até de me internar. Eu falei, nossa, do jeito que a sua mama tá, vai ter que internar, que não sei o quê. Eu vou passar aqui uns exames pra ver como que tá você. E qualquer coisa você vai ter que ficar internado. Aí eu fiquei mais assustada ainda. Eu falei, meu Deus, o negócio começou tão assim de boa, né? Não tão de boa, porque eu fiquei preocupada pensando que era alguma coisa maligna, né? Mas de repente mudou tudo. Aí eu falei assim, tá bom, fiz o exame de sangue, fiz o exame de urina, graças a Deus os meus exames não deram nada, então ela me liberou. Ela falou assim, então você vai fazer o tratamento e vai tomar antibiótico. 14 injeção. O nome da injeção eu vou deixar aqui porque eu não lembro de cabeça, tá? Ou aqui embaixo para vocês. 14 injeção por 7 dias. Eu tomava 2 injeções todo dia por 7 dias. Gente, as minhas nádegas ficou até roxa de tanta injeção que eu tava tomando. Mas até aí, beleza. Tinha o outro problema que era a mama. Quando estourou esse abscesso, fez uma ferida grande no meu seio. Eu vou deixar aqui para vocês verem. E essa ferida tava vazando muito secreção. Tava sendo muita secreção. E eu tomando os antibióticos nas injeções, fazendo curativo no postinho de saúde todos os dias. Até que a minha injeção parou, ainda continuava saindo secreção. O médico do postinho começou a me acompanhar, porque como eu falei, mastologista estava longe ainda. Então o médico do postinho começou a me acompanhar e passou um outro antibiótico para mim, que é a amoxicilina cravonalato por 14 dias e mais um outro remédio, que eu vou deixar o nome para vocês aí também, por mais 7 dias. Então a amoxicilina cravonalato estava para me tomar 14 dias e o outro por 7 dias. E mesmo assim, ainda tô tomando, tá bom? O cravonalato, tá saindo secreção. Aí chegou, gente, o dia de passar pelo mastologista. Quando eu passei com o mastologista, pelo particular, porque eu ainda tenho o SUS que graças a Deus marcou pro mês agora, pro mês que vem eu vou estar passando. A gente tá no mês de junho, tá, gente? Só para vocês entenderem esse relato. Então a gente tá no mês de junho, começou em mês de maio, tá? Então passei com o mastologista. O mastologista olhou, né? Como a ferida, né, que vocês estão vendo aí pela foto, não tem como mexer, enfim, tá muito sensível, dói demais quando mexe nela. Até para fazer curativo, agora que tá dando uma melhorada para fazer curativo, porque antes quando eu fazia curativo eu sofria muito, doía muito, até quando jogava o soro assim, ardia, queimava. E aí o médico tentou examinar, mas não deu para ele examinar direito, né, vamos dizer assim. Ele viu os resultados, ó, dos exames que eu fiz no particular também pelo convênio. Graças a Deus, onde eu trabalho tem convênio, então eu consegui já fazer esses exames rápido, né? E aí ele viu. E aí nessa ele pediu para examinar. Ele tirou, né, o curativo e veio com aquele ultrassom. Aí ele foi ver se tinha alguma coisa ainda por dentro da mama, né? Aí ele examinou tudo e depois ele falou para mim, né? Me deu ali, falou o que era para mim, que era uma mastite crônica, que não era nada maligno, entendeu? Uma mastite que veio forte na minha mama, enfim. E aí eu vou continuar em tratamento por mais 30 dias, né? Eu vou terminar de tomar esse medicamento, a amoxicilina, e depois eu vou começar um outro medicamento para continuar o tratamento por mais 30 dias, e depois de 30 dias eu volto nesse médico. Vou voltar nesse médico. E aí eu tenho um outro, porque aí eu vou passar no outro para me ter uma segunda opinião, para me saber, né, se é isso mesmo. Lógico que ele nem ia falar uma outra coisa que não fosse, né, gente? Mas a gente é bom ter uma segunda opinião. Então eu vou passar com outro mastologista para ter uma segunda opinião. Então, aí eu passei com ele falou que era uma mastite crônica, tem que ficar mais 30 dias, né, tomando medicamento e fazendo curativo. E vou passar com outro médico. Então, pessoal, é uma coisa muito difícil, né? Principalmente pra gente, a mulher, aparecer machucado na mama. Como eu falei pra vocês, eu pensava que quando estourasse, né, esse negócio, já ia voltar normal, mas não. Estou passando por um outro processo que é a ferida. Se essa ferida não fecha, eu não consigo voltar a trabalhar, né? Porque ela tá saindo secreção. Vocês estão vendo aí na foto. Então, tipo assim, não consigo voltar a trabalhar, não posso fazer muito esforço, né? Porque, como ele falou, ainda tem coisa para sair aqui de dentro. E ele falou que tem que secar essa ferida por dentro. Porque se não secar por dentro e só cicatrizar por fora, daqui a um tempo vai aparecer novamente. Perguntei sobre fazer alguma hipótese de fazer uma cirurgia. Eles falaram que ele falou que não precisa por enquanto, que vai
tratar com os antibióticos, né, com os remédios, e aí quando eu voltar, ele vai ver se precisa ou não fazer. Eu creio que não vai precisar, né, pessoal? E é isso, tô passando por isso, né? Ninguém quer ficar doente, ninguém quer ficar enfermo, mas a gente tá na terra, a gente tá sujeito às coisas, né? Tem que passar por isso. Mas o que me conforta e o que me deixa em paz, é que eu não estou passando sozinha, Jesus está passando comigo. Quando eu descobri isso, eu fiquei muito assustada, fiquei com muito medo. Eu pensei que eu estava com uma doença maligna. Porque quando você pega uma ultrassom, dá negócio 4, o que que vem na sua cabeça, né? E eu fiquei com uns 3 dias preocupada, né? Pensando que era alguma coisa maligna. Mas aí eu orei, pedi para Deus me dar força, né? Para Ele mudar o diagnóstico, dependendo do que fosse, para Ele estar comigo. E pedir desculpa e perdão para Deus pela minha incredulidade, pela minha fé. Porque quando a gente, né, a gente sempre fala assim, ah, Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. Mas quando acontece alguma coisa com a gente, já é diferente, né? Tipo assim, a gente já fica, parece que o mundo tá acabando, a gente não vê socorro em nada, parece que é o fim, mas não é o fim. Deus, ele está no controle de tudo, a gente só tem que ter fé e confiar nele. E eu lembro que quando estava para sair a mamografia, o resultado da mamografia, eu estava orando em jejum, né? Pedi oração na igreja, para o grupo das irmãs da igreja, a igreja toda estava intercedendo por mim, graças a Deus. Eu lembro que Deus me deu 2 sonhos, antes de eu pegar o resultado da mamografia. Deus me deu 2 sonhos, e no sonho ele mostrava o resultado BIRADS 3. Eu acordei e fui no Google pesquisar o que é BIRADS 3, e lá estava dizendo que era um nódulo benigno. Eu falei assim, amém. Passou um tempo, antes de sair ainda o resultado, Deus me deu outro sonho para tipo confirmar, para me acalmar meu coração. BIRADS 3. Eu falei assim, amém, Jesus. Amém. O Senhor já falou tudo, já entendi. E aí nessa saiu o resultado, deu BIRADS 2, deu até menos, né, do que Deus me mostrou em sonho. Então, gente, nesse vídeo eu quero aproveitar e falar, confia no Senhor. Eu não sei se você está passando por uma doença maligna, eu não sei se você está passando por o mesmo processo que eu estou passando, que não é fácil também, é complicado, né? Ou se você descobriu um nódulo e vai passar por biópsia, vai passar por outros exames, confie em Deus, acalma teu coração, né? Igual aqui na ultrassom deu um resultado, na mamografia deu outro. E no decorrer, o negócio mudou tudo, né? Como eu falei, no começo era o nódulo, depois o negócio já foi para fora. Enfim, Deus está no controle de tudo. Não perca sua fé, tenha fé, confia nele, ora que ele tem o melhor para você, como ele teve para mim. Tô em tratamento ainda, não tá sendo fácil, né? Como eu falei, muitas vezes eu até chorei, falei, Senhor, eu quero voltar à minha rotina, eu tinha acabado de entrar num serviço novo, agora eu já vou ter que ficar encostada pelo INSS por alguns dias, uns meses, né, 30 dias, e eu creio que quando eu voltar no médico, o médico vai me dar alta, em nome de Jesus, já vou poder voltar à minha rotina, mas confiando que Deus está no controle de tudo. Tudo que Deus permite tem um porquê. Às vezes a gente não entende agora, mas lá na frente Deus explica. Eu aprendi uma coisa recente que fala assim, Deus complica, depois descomplica e depois explica porque complicou. Então, deu pra você entender? Então, por isso que eu tô mais calma. Pesquisei sobre mastite crônica, né? A maioria das mulheres que amamentam, né? E principalmente as mulheres que amamentam sofrem mais ainda, porque já tem o leite, mais aquela inflamação no seio. Aí já tem a inflamação no seio, é mais sofrido ainda. A minha mastite que eu tive, gente, eu não tive febre, não tive vômito, porque eu pesquisei, tem mulheres que têm febre, que têm vômito, achei que até ficar internada. No meu caso, graças a Deus, eu não tive nada disso. Como eu falei, o nódulo apareceu, até ali um mês ele ainda estava assim, meio controlável, né? E depois de um mês, né, no comecinho de mês de junho, ele apareceu para fora, estourou e agora tá essa ferida, ainda sai secreção. Então, a minha mastite foi diferente de algumas outras mulheres, né? Então, eu trouxe esse vídeo para trazer esse relato para vocês, né, do que eu tô passando e para as mulheres ficar atenta a qualquer coisa que aparecer na sua mama. Não fica com medo de procurar médico, porque quando eu estava pesquisando, né, que eu dei uma pesquisada, eu vi muitas mulheres escrevendo nos comentários, eu tô com medo, tô com nódulo aqui, mas eu não consigo ir no médico para saber o que é. Você tem que saber o que é para você cuidar, porque se for uma coisa, vamos dizer, ruim,
já vai conseguir fazer um tratamento mais rápido. Se for uma coisa boa, também vai conseguir fazer um tratamento rápido. Quanto mais você demora, mais complica o caso, vamos dizer assim. E eu fui teimosa numa parte, viu, gente? Esse vídeo vai ficar grande, mas eu tô acabando. Eu lembro que quando apareceu aquele negócio pra fora, né? O tumorzinho com pus, falaram, vai no médico, Natália, vai no médico. Porque se eu tivesse no médico, gente, não tivesse sido teimosa, ele tinha feito a pulsão, né? Ele tinha puxado aquele negócio com a seringa, porque eu pesquisei lá tudo. Então, essa ferida não ia estar desse jeito. Mas como eu fui teimosa, eu não fui no médico, não vai dar tempo de passar com uma mastologista. Gente, um mês, né? E aí, o negócio, o corpo da gente, né? O corpo da gente é maravilhoso. Ele expulsou aquele negócio do meu corpo. Então, tipo assim, não deu pra esperar um mês. Mas, se eu tivesse ido antes, não estaria agora com essa ferida, né? Mais de 15 dias que eu tô tratando. Eu tô tomando medicação, gente, vai fazer mais de 20 dias. Antibiótico. E a ferida continua saindo. Então, tipo assim, enfim. Deixa o medo de lado, porque o medo, ele acaba atrapalhando a nossa vida, né? Coloca Deus na frente e vai procurar saber o que está acontecendo com você, para quanto mais rápido o tratamento, mais rápido você fica boa, né? Você fica melhor, tá bom, gente? E é isso, então vai ter parte 2, né? Como eu falei, estou 30 dias ainda encostada fazendo tratamento. Mês que vem eu volto com o primeiro médico que eu passei. E aí depois no outro vídeo eu conto qual que foi o diagnóstico que o outro médico deu, tá? Se for uma coisa diferente do outro, assim, muito grande, eu até gravo o vídeo antes para falar para vocês. Mas enfim, vou tentar gravar tudo para ficar um vídeo, né, bem explicado para vocês entenderem melhor, tá bom? E é isso, né? Peço para vocês orar por mim, da onde você estiver assistindo esse vídeo, interceder da minha vida, né? Ora por mim, que eu também oro por todos os meus inscritos, eu apresento a Deus pelos meus inscritos. E se você gostou de assistir este vídeo, deixa o joinha, se inscreva, ativa o sininho para vocês não perderem conteúdo. Um beijão, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Jesus permitir. Tchau!